Olá, sejam todos bem-vindos. Boa tarde a todos que estão se conectando. Vamos dar uns minutinhos para mais pessoas irem se conectando e a gente já dá início ao evento. Olá, bem-vindo a todos. Boas-vindas. Olá, boa tarde a todos no chat. Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde. Acho que nós já podemos iniciar o nosso evento. Bom, primeiramente, em nome da Câmara Brasil-Alemanha, gostaria de desejar uma boas-vindas a todos. A nosso primeiro episódio da nossa série A Trajetória do Marketing B2B, nesse primeiro episódio que a gente vai estar tratando sobre planejamento estratégico de marketing, com 2 palestrantes convidados. Essa nossa iniciativa de marketing, ela tem uma coordenação com 2 profissionais de marketing de 2 das nossas empresas associadas, a Luciana Wildes da Voit e o Vinícius Lopardo da IFM. E antes de eu passar as instruções do Zoom e apresentar os palestrantes convidados de hoje, gostaria de passar a palavra para um dos membros da coordenação para que pudesse se apresentar e falar um pouquinho sobre a iniciativa. Vinícius, Luciana, quem sentir a vontade de falar, fique à vontade. Obrigado, Francisco. Depois eu passo aqui a palavra também para a Luciana. É um prazer tê-los aqui hoje, tá? Nós convidamos 2 profissionais para um assunto tão importante para a gente e que completa essa série que a gente está iniciando hoje, né? Então, o planejamento estratégico de marketing, ele também se preocupa com o futuro, né, mas também com o olhar para o hoje. E eu gostaria que vocês aproveitassem a oportunidade de fazer as suas perguntas, tirarem as suas dúvidas, porque nós temos 2 profissionais com muita bagagem, com muita coisa a contribuir, tá? Bom, para ser bem curto, porque eu sei que o tempo deles também está apertado, Luciana, você gostaria de falar alguma coisa? Vou só agradecer aqui novamente à Câmara por dar essa oportunidade da gente continuar com esse grupo, trazer assuntos ligados ao marketing que tanto nos interessam. Eu, junto com o Vinícius e o pessoal da Câmara, a gente trabalha bastante para trazer temas que sejam interessantes para a gente, né, para todos os profissionais de marketing. Então, esperamos que vocês aproveitem. Obrigada, e obrigada, Gino e João, aí pela oportunidade, por estarem aqui com a gente. Muito obrigado, Vinícius e Luciana. Bom, para as questões mais operacionais do Zoom, todos podem ficar à vontade para mandar as perguntas pelo chat ou pelo ícone de Q&A. Ao final da apresentação, nós também realizaremos uma pesquisa de satisfação e eu peço que, por gentileza, quem puder, responda. Então, apresentando os nossos palestrantes, hoje a gente vai ter as apresentações do João Torres de Rezende, Head de Comercial para a América Latina na Leggett Platt, diretor no Brasil do Grupo Competência Gerencial, que é uma organização de trabalho voluntário existente em toda a América Latina, voltada ao compartilhamento de conhecimentos e experiências, né, visando contribuir uma melhor gestão em cada país. E o Gino Terentin, palestrante, mentor de startups e empreendedor, possui uma vasta experiência em planejamento estratégico, inovação, gerenciamento de projetos, programas de portfólio. Então, sem me prolongar muito, eu passo a palavra ao João. Obrigado, Francisco. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, por essa oportunidade, né, que a Câmara está proporcionando de compartilhar um pouco da nossa experiência, do conhecimento e opiniões também, né, com vocês dentro desses assuntos apaixonantes, né? Tudo que tem a ver com marketing, com negócios, com digitalização, é o nosso mundo, é o que a gente gosta de fazer e é muito bom poder compartilhar também. Bom, vou começar a compartilhar minha tela aqui para utilizar algumas imagens como suporte, tá? Espero que estejam já vendo. Francisco, confirma para mim? Por enquanto não apareceu aqui ainda não, João. Ainda não? Já foi? Vamos ver. Ainda não. Agora foi. Agora está aparecendo. Tá ótimo. Isso, perfeito. Então tá.
Bom, pessoal, estamos aqui hoje para falar, então, na verdade é uma palestra meio que 3 em 1, né? Vamos falar de planejamento estratégico de marketing, falar de B2B, particularmente, né, o marketing no modelo B2B, e como tudo isso tem acontecido junto aí do fenômeno da digitalização. Então, o desafio aqui compartilhar tudo isso com vocês em 20 minutos. Eu fiz aqui uma condensação e espero que seja enriquecedor para todo mundo. Tá? Eu gosto sempre de começar a conversar alinhando um pouco com a questão conceitual. Então, bem rapidamente, para a gente fazer esse alinhamento de conceito, lembrar que quando a gente fala em marketing estratégico, a gente está falando nas decisões relativas ao composto de marketing, né? Então, é tudo aquilo que tem que ver com análise, com o pensamento, com a tomada de decisão, né? Para definir como é que a empresa vai se relacionar com o ambiente. Do outro lado, no outro extremo, a gente tem o marketing operacional, né, que é o que tem a ver com as ações que vieram do plano estratégico, né? Então, isso envolve a execução, as tarefas, os projetos que vão ser implementados. Então, o marketing estratégico tem esse olhar, né, do médio para o longo prazo, né, enquanto o operacional tem o olhar para o curto prazo, né? Então, nós vamos estar falando um pouco principalmente sobre o estratégico, mas eu queria fazer um contraponto em relação ao operacional, principalmente por conta do modelo que a gente tem vivido desde mais ou menos um ano para cá. Olhando essa questão do prazo, quando a gente fala em médio e longo prazo, em estratégia, sempre tem um componente de incerteza envolvido, né? E que é o que normalmente traz o desafio para esse tema. O que a gente observou, né, desde que entramos aí nessa fase de pandemia, né, é que ela acabou reduzindo, né, o horizonte de planejamento. Quando a gente fala em longo prazo, não é mais tão longo assim que a gente consegue visualizar, né, e tomar a decisão. Então, quando a pandemia começou, a gente acabou experimentando dois momentos, né? Num primeiro momento, uma preocupação grande com faturamento, fluxo de caixa, né, crédito, inadimplência dos clientes, capital de giro. Então, um foco muito grande na parte financeira, no lado financeiro, né, dos negócios, que faz parte aí desse momento de gestão de crise, né? Porém, em pouco tempo, muitas empresas começaram a perceber a importância, né, e a possibilidade também de pensar na proteção do negócio mais para o longo prazo, né? Então, aí começou a gestão estratégica, né, focada em custo, a rever o portfólio de produtos, pensar na comunicação, no ponto de venda, né? Então, enquanto no começo a gente estava pensando trabalhando na capacidade de reação, né, contra toda aquela diversidade que estava acontecendo, também era importante não perder a visão de movimentos possíveis, aí, de pensar nos cenários para confirmar ou modificar estratégias, né? O grande risco que acometeu muitas empresas nesse momento foi o de se deixar levar pela ansiedade, né, pela precipitação, ou até mesmo pela demora para decidir. Então, as duas situações extremas, alguns muito ansiosos, outros esperando demais, né, levando a ações desordenadas e até mesmo uma perda de rumo. Então, essa questão aí do foco, né, do curto prazo para o longo prazo, muita gente acabou focando demais, né, o curto prazo e perdendo de vista o estratégico, o que é um grande erro. Por mais incerto que seja o futuro, por maior que seja o grau de incerteza, movimentos são possíveis de se estimar, né? O cliente vai estar sempre lá, tentar pensar o que ele vai fazer, conversar com ele, entender o que está acontecendo no cliente para poder não perder a visão do longo prazo ou focar demais no curto prazo, que é um risco, né? Então, assim, riscos envolvidos num momento como aquele que a gente viveu. Primeiro, uma mudança excessiva do foco para o curto prazo, né? Negligenciar a importância do marketing, aí achar que nesse momento o que vale mais é a parte financeira, mas todo o lado da comunicação, do produto ser negligenciado, e frear investimentos, né? Por conta da preocupação e da incerteza. Mas eu comecei a perceber desde aquele momento também que, assim como riscos, algumas oportunidades estavam aparecendo. Por quê? Porque naquele momento as decisões estavam sendo tomadas muito em conjunto, até mais do que em tempos normais. As empresas juntaram mais os seus departamentos para poder discutir a situação e compartilhar as decisões. A liderança compartilhou muita decisão, né? Os mecanismos de comunicação interna se aprimoraram por conta da necessidade de comunicar bem o que estava acontecendo e os rumos que a empresa tomaria. O processo de acompanhamento do impacto das ações também, né, se aprimorou. E um envolvimento muito maior dos stakeholders. Então, eu falo que isso representa oportunidade, porque quando a gente lembra que planejamento estratégico
é um processo que envolve colaboração, então ele é um processo que a gente chama de integrativo, ele traz todo mundo para a mesma conversa, ele é participativo, ou seja, ele pede, né, que cada um se manifeste, e ele é interativo, então as pessoas se manifestam e trocam as opiniões e acabam decidindo em consenso. Então, essa foi a grande oportunidade que surgiu para o planejamento estratégico de marketing nesse momento, né, de trazer mais pessoas para debater o assunto, para tomar as decisões em conjunto. Eu vou deixar essa questão de colaboração como um gancho para o Gino falar na apresentação dele também, que eu acho que tem um link interessante. Tá? Bom, então a gente está falando desse ambiente no marketing B2B, né? O modelo B2B, então, quem sabe, é uma relação entre empresas, né? Então, o que acaba acontecendo? Muitas vezes, por ser uma relação entre empresas, os aspectos administrativos, a operação, né, a rotina de negócio no dia a dia, acaba levando a uma ênfase muito grande do lado da logística e da produção, porque está todo mundo muito voltado, todo mundo preocupado com o negócio em si, no dia a dia, com a manutenção e com o crescimento, com a operação, digamos assim. Mas não podemos esquecer, são pessoas que estão lá envolvidas, né? Tem gente interagindo, tem gente tomando decisão, tem gente se comunicando. Então, por mais que a gente fale, B2B são negócios, são empresas, não, a gente tem que lembrar que tem pessoas ali envolvidas. E isso acaba aproximando muito as estratégias de marketing do modelo B2C também. Muita coisa pode ser adaptada, né, e deve ser para o B2B. Tá? Então, pensando que a gente tem pessoas envolvidas, não são coisas, não são prédios, né, não são máquinas, quando a gente falar em comunicação, experiência desse cliente, emoções, tudo isso também é importante, tanto quanto no B2C. E aí pode parecer estranho, a gente fala, puxa, mas emoção ligada no B2B? A coisa é muito fria, não estou falando de negócio, né? Não, emoção não, porque a gente está falando de pessoas, então tem emoção envolvida. Onde que entra a emoção no marketing B2B? É quando a gente pensa em tudo que tem a ver com o sucesso do negócio do cliente, envolve emoção. O cliente adora falar sobre o negócio dele, o cliente gosta quando um produto leva ao sucesso da empresa dele ou do produto dele, quando ele está comprando um insumo, né? Então, tudo aquilo que envolve falar do sucesso do negócio dele, envolve emoção. Positiva, quando você consegue mostrar que você vai contribuir, ou negativa, quando você não consegue dar essa impressão para ele, dar essa sensação que você realmente está ajudando, né? Então, assim, todo esse lado que tem envolvimento de pessoas e de comunicação para melhorar a experiência deve ser valorizado no marketing B2B, tanto quanto no B2C, né? E é isso que tem trazido uma importância, um papel cada vez maior do marketing no B2B, essa constatação, né? Juntamos tudo isso nesse fenômeno aí, nesse tal de digitalização, né, que está presente no dia a dia de todo mundo, profissionalmente, pessoalmente, na vida todo mundo está presente. E aí o que acaba se falando muito, né, ou percebendo? Que a digitalização é um processo, é uma transformação que vai contra o processo de humanização. Ou seja, o ser humano está sendo esquecido por conta do aumento da participação e da presença das máquinas, né? Eu queria fazer uma provocação aqui para a gente pensar junto que, na verdade, dentro do marketing do negócio B2B, a digitalização é um processo que pode contribuir para a humanização, desde que as decisões sejam corretamente tomadas no sentido de balancear, de equilibrar os esforços voltados para o que é digital e para o que é humano, o que é pessoal, o que é físico, digamos assim, né? É o que a gente falou, nós temos pessoas do outro lado, negociando, né, com a gente. Então, pessoas têm seus problemas, sempre vão ter problemas para serem resolvidos, sempre vão ter necessidades, né? Essas necessidades, esses problemas passam por mudanças, né? As expectativas das pessoas podem mudar, os comportamentos também, e tudo isso está direcionando a emoção que eles têm lá do outro lado. De que forma tudo isso pode ser trabalhado com a digitalização? A digitalização, ela traz muitas ferramentas, né? Recursos, mais acesso à informação para a gente entender o que está acontecendo, né, com o nosso cliente, com o comprador, né? Ela traz muitas novas opções de interação com esse cliente, né?
Isso porque está muito atrelado à inovação, né? Muita coisa nova aparecendo. Então, assim, existe, eu acredito, uma ligação muito forte entre o que a digitalização traz com aquilo que pode fazer o cliente se sentir percebido. Eu acho que o termo humanização aqui não deve ser levado ao pé da letra no sentido de tratar somente face a face, né? Ou somente seres humanos e não máquinas, né? Humanização no sentido de customização, de fazer o cliente sentir que alguém o conhece, que ele consegue interagir com alguém rapidamente, e se ele quiser interagir com uma máquina, vai ser com uma máquina. Se for com uma pessoa, ele tem essa opção também, de acordo com a necessidade, com o desejo dele, né? Então, acho que humanização precisaria ser melhor entendido quando comparado para a digitalização, para se perceber não como coisas opostas, né? E algo assim, coisas que podem ser combinadas. Como que a gente vai conseguir essa combinação ideal? Eu acredito que a melhor ferramenta é e continua sendo a jornada de compra, né? Que é o melhor instrumento para você converter e para fidelizar clientes, né? Buscar o cliente fiel. Lembrando, né, do que é um cliente fiel. Eu gosto muito de uma definição, né, que eu aprendi ao longo da carreira, de que o consumidor fiel é aquele que compra, recompra e recomenda, né? Esse sim é o verdadeiro consumidor ou cliente fiel. E a jornada de compra, nesse modelo que eu estou compartilhando com vocês, é o que traz todas as etapas, incluindo esses estágios, desde o conhecimento da necessidade, desde que ele reconhece a necessidade, né, até a lealdade, que seria quando ele recompra e recomenda o produto, passando aqui pela identificação de fornecedores, né, que seria a fase da familiaridade, a fase da seleção, onde ele avalia essas opções de fornecedores, escolhe aquele que ele quer, a compra, que é a tomada de decisão e a colocação de um pedido, é o processo de compra e venda propriamente dito, e aí a recompra e as recomendações, entra a questão da lealdade, né? O que é importante aqui? Acompanhar o que está acontecendo ao longo desse processo, como esse processo está sendo feito, e do outro lado, o que nós estamos fazendo para ajudar o cliente em cada uma dessas fases. Então, o que na fase de reconhecer necessidade eu estou provendo para o cliente para ajudá-lo a entender o que realmente ele precisa. Muitas vezes ele não sabe exatamente qual a solução necessária, ele tem um problema, eu preciso ajudá-lo a entender esse problema e propor a solução, né? Na fase da familiaridade, como que eu vou me tornar conhecido para poder aparecer nessa fase que ele está buscando possíveis fornecedores? Na fase da seleção, é o que eu faço para que eu entre na avaliação e seja escolhido como preferencial, né? Na compra, entra tudo aquilo que é feito para facilitar, desde o momento que a gente recebe o pedido, ou que o cliente envia o pedido, até a entrega do produto. E na fase da lealdade, as ações para garantir que realmente ele tenha uma segunda experiência e outras, que ele continue comprando, né, e recomendando o produto. Ou seja, é muito importante entender, acompanhar continuamente o que está mudando nesse processo, para entender o comportamento da pessoa do outro lado e o que eu posso fornecer em termos de interação. Então, assim, quem está fazendo isso? Com que ferramentas está fazendo isso? Com que frequência? De que forma? E o que está mudando, né? No comportamento dele? Quando ele está pesquisando, quando ele está avaliando, quando ele compra, né? E na hora de receber o produto. Então, são questões, essas e muitas outras, para ajudar nesse processo aqui, entender como o marketing vai atender, vai ajudar a empresa a fidelizar o cliente, trabalhando a experiência dele ao longo de todas essas etapas. Então, assim, a questão é, o que eu estou fazendo para melhorar a experiência do cliente, né? Lembrando, de novo, nesse processo aí, o importante é conseguir equilibrar o que vai ter a ver com tecnologia e o que tem a ver com conexão humana. Porque, dependendo da fase, né, a gente sabe, a jornada de compra no B2B, ela é mais complexa do que no B2C, né? Ela é mais longa, né, envolve um ciclo de venda mais longo, ela envolve muitas pessoas, às vezes tomando decisões em tempos diferentes e com necessidades diferentes, com olhares diferentes. Então, ela é complexa, né? Então, é preciso identificar em cada etapa onde que uma tecnologia funciona melhor e onde a conexão humana ainda deve ser preservada, né, e precisa continuar, né? Lembrando também que
já que a gente está falando em fidelizar, nesse processo não é só olhar para a conversão, né, de clientes, para buscar clientes novos, é a questão da retenção também. E a retenção é um fator que desde que iniciou a pandemia, também tem se tornado cada vez mais importante, tanto quanto a conversão, né, tanto quanto a busca de novos clientes, retê-los também. Muitos negócios têm sofrido com falta de matéria-prima, o aumento do preço de matéria-prima, dificuldade de obtenção de insumos. Isso acabou forçando muita gente a ir buscar fornecedores alternativos, acirrou concorrência, né? Então, a questão da retenção com tudo isso foi adquirindo importância. O marketing precisa, né, a estratégia do marketing no B2B precisa estar atento a isso, a questão de reter seus clientes. Tá? Bom, o que utilizar, então, para poder aplicar dentro dessa jornada de compra? Eu listei aqui na forma de um quadro negro algumas ilustrações para ajudar a gente a ter alguns insights, tá? do que pode ser feito e o que tem sido feito, na verdade. Primeira coisa, a palavra muito comum, né, no meio aí do marketing, do B2B e do digital é omnichannel, né? Agora, é muito importante lembrar, quando a gente fala em omnichannel, a gente está falando de muitos canais, né, para facilitar o contato do cliente com a empresa, né, os pontos de contato são inúmeros, mas se eu não tiver esses pontos de contato integrados, né, conversando com os outros, a gente não vai ser omnichannel, né? Nós vamos ter uma estratégia de multicanal, o que é bem diferente, né? Agora, o omnichannel, a gente garante que o cliente consegue nos encontrar em qualquer lugar, do jeito que ele quiser, né, seja pessoalmente ou não, né, mas tem que ser uma experiência relevante em todos esses pontos de contato, algo consistente e ferramentas que conversem, né. Eu não vou entrar aqui nos detalhes de ferramentas, né, na parte técnica, na aplicação, até porque não é minha área de expertise e a gente vai acabar fugindo um pouco do tema. Eu estou pintando assim, um quadro macro para vocês pensarem o quanto integrados a essas tendências vocês têm trabalhado, se sim ou não. Outro ponto, e que tem a ver bastante com o marketing B2C também, é a importância do conteúdo, né? Então, quando nós estamos no mercado B2C, a empresa cliente, a empresa compradora, ela busca se cercar de fornecedores confiáveis que entendam, né, do negócio, da aplicação do produto, não só, mas da empresa em si, né? Então, isso envolve uma valorização para aquelas empresas com as quais ela tem uma imagem de autoridade. Muitas empresas, né, na área industrial, principalmente, têm os seus especialistas internos, têm os seus experts no processo de fabricação e no processo do uso do produto pelo cliente. Esse tipo de pessoa e de conhecimento que tem que ser explorado no digital, levando conteúdo, né, para os clientes, um conteúdo que seja relevante, né, que seja original, otimizado também para não inundar o cliente de informações que às vezes também não tem tanta relevância, né? E fazer a mescla coerente também. Quanto do conteúdo vai ser transmitido de forma virtual, online, ou quanto vai ser pessoal, e o quanto eu consigo interagir também nessa troca. Isso é muito importante, né? Eu achei uma informação interessante esses dias num artigo que eu estava lendo, que fala que 70% dos compradores, né, de empresas industriais buscam por vídeos na hora daquela fase da compra de buscar opções e de selecionar seus fornecedores, né? Então, isso é um dado importante. Conteúdo vale em qualquer modelo de negócio hoje em dia, né? Lembrando que tanto para o inbound, né, para trazer clientes de uma maneira mais natural, quanto para a retenção é muito importante também. Quando a gente fala em conteúdo, experiências e autoridade, isso gera uma outra alternativa aí de estratégia, que é o marketing de influência. Assim como a gente tem no B2C, né, os influenciadores, né, na área de consumo, também na área industrial, no B2B, a influência pode acontecer, né, seja por meios pagos, seja não pagos, né, por especialistas reconhecidos no mercado que recebam por isso ou não, né, tudo é válido, mas o conteúdo, a transmissão de conteúdo ajuda, né, a criar influenciadores. Através de quê? Muitas formas, muitos canais, várias mídias, mas o que chama atenção é assim, às vezes a gente negligencia um pouco, né, o papel do LinkedIn, né,
e ele ainda é o canal, a mídia que gera mais retorno na geração de leads. Isso também está comprovado por uma pesquisa que mostra que é 7 vezes maior o retorno de informações no LinkedIn do que em outros, né? Eu, particularmente, não gosto, estou falando como consumidor, de receber propagandas e contatos de venda via LinkedIn, até porque eu percebo que isso tem se tornado comum e muito repetitivo, muita gente adotando a mesma abordagem, muito parecida e às vezes agressiva até. Eu acho que o LinkedIn precisa focar mais na questão do conteúdo e menos no comercial. Para mim é um risco, né? A gente focar demais no comercial no LinkedIn. O comercial tem que vir como uma consequência. Então, eu diria assim, é preciso muito cuidado aqui, né? Da mesma forma, e-mails parece ser uma estratégia ultrapassada, mas precisamos lembrar, o comprador, ele está sempre com o computador na frente dele, está sempre se comunicando, o e-mail está ali. Então, se a gente souber aproveitar bem dessa oportunidade de nos comunicarmos com ele via e-mail, de uma maneira diferente, inusitada, efetiva, ainda é uma ferramenta muito importante. Só que, precisamos lembrar, hoje existe a LGPD. Né? Então, coloquei aqui como um lembrete, porque tem que fazer parte da pauta de discussão de estratégia o impacto que o LGPD trouxe para a comunicação. Quando a gente fala de e-mail, de WhatsApp, as abordagens diretas que a gente faz, né? O quanto está alinhado ou não com o LGPD. Então, um cuidado aqui com os aspectos da Lei Geral de Proteção de Dados. Fala-se muito hoje em ferramentas ágeis também, né? Então é um outro tema aqui que daria para passar o dia falando, mas eu estou lembrando aqui que no marketing também a gente tem como introduzir ferramentas para ganhar, né, essa filosofia ágil, principalmente quando a gente fala em participação dos clientes, em lançamentos, em desenvolvimento de produtos, em promoções, campanhas. O quanto mais a gente puder contar com a contribuição de clientes, a gente vai estar executando uma metodologia ágil no marketing, que está totalmente alinhado aí com as necessidades, com as demandas e as oportunidades, né? Inteligência artificial nem se fala, né? Apesar que aqui também dá para debater, é complexo, a gente vê aí o domínio das máquinas, né? Em atividades que eram sempre ligadas a pessoas, né? Mas não dá para fugir, né? Os processos estão sendo automatizados. Hoje a gente tem chatbox, pesquisa por voz, as análises preditivas que ajudam aí no planejamento, né? E eu diria assim, mais uma vez, ao contrário do que possa parecer, na minha experiência também, chatbots, algumas empresas que geralmente são assim, de forma geral, conhecidas como difíceis de se interagir, pelo chatbox eu mudei essa opinião. Por exemplo, a minha operadora de internet é reconhecidamente uma operadora que sempre foi muito complicado ser atendido, conseguir resposta, conseguir suporte. O chatbot que eles implementaram resolveu meus problemas, né? Então mostrou assim, eu estou me sentindo muito melhor atendido pela máquina do que quando eu tinha que esperar no telefone para falar com alguém. Por outro lado, o banco que eu tenho minha conta, a gente está há um mês, pelo menos, tentando desbloquear um cartão. E a gente não consegue falar com um ser humano, né? Mesmo com um gerente é difícil, para conseguir desbloquear, porque as máquinas não estão dando conta de me ajudar a desbloquear. Uma operação super simples, né? Mas que está atrapalhando totalmente a minha experiência com o banco. Então, assim, de novo, equilíbrio, né? Saber dosar as duas formas de interação e qual delas a gente vai conseguir realmente garantir a melhor experiência para o usuário. Falei aqui de experiências como consumidor, mas acho que o alerta serve também quando a gente está falando em B2B. Um conceito que é totalmente voltado para o B2B também é o de branding executivo, né? Então, quando se trata de relações entre empresas, o cliente gosta, espera poder ter uma relação mais próxima com pessoas do alto escalão, né? Diretoria, presidência, porque todo mundo tem esse interesse, saber o que tem de trás do negócio do meu fornecedor. Os porquês, né? Por que ele está me oferecendo isso? De onde vem esse conhecimento? De onde vem esse conteúdo, essa informação? Isso tudo aumenta a confiança. Então, dentro do marketing B2B, pensar na forma como vai se dar esse contato, essa interação, também ajuda bastante. Falando de retenção, aqui em termos de ação, não tem muita novidade, a questão de treinamento, educação, suporte contínuo, segue. O que muda é a forma de fazer, né? Então, se a gente, no momento, precisou aprender a lidar com lives, com palestras online, com treinamento online, e se isso tudo já está se tornando
né, muito difícil de inovar e cansativo e repetitivo, tem que pensar o que tem além disso, né, para poder seguir em frente, encantando o cliente e melhorando a experiência. Por fim, a questão do que está mudando com o comprador, né? Então, algumas informações aqui que vêm sendo publicadas e que eu gostaria de, antes de finalizar, compartilhar com vocês. O comprador, dentro da empresa, né, de forma geral, ele gosta de tecnologia para pesquisar, mas ele também quer o contato humano, né? Principalmente depois que ele pesquisou e precisa de dar sequência na jornada dele, né? Quando o produto é novo, a grande maioria prefere conversar. Então, a melhor forma de abordar quando você tem um produto novo é pessoalmente, né? 76% prefere dessa forma. E 4% somente, até hoje, esperam que tudo seja digitalizado. Ou seja, a grande maioria não quer só falar com máquina, né? O que eles esperam de uma maneira geral também, nessa jornada, é que seja uma relação evolutiva. Daí a importância de você ter ferramentas para registrar informações, registrar os contatos, que é uma relação evolutiva. É aquela que você não precisa, a cada contato, voltar um passo atrás, né? Tanto para entender a necessidade dele, quanto para fazer uma oferta. A cada novo contato, você está evoluindo. Você perceber que o contato anterior agregou e nós estamos agora numa nova fase, trazendo algo novo, né? O maior risco de todos é o comprador achar que o vendedor só quer bater a meta, né? Ele tem que sentir com essas ações todas, como eu falei, o processo de humanização é fazer ele se sentir percebido, compreendido e atendido. Esse é o grande desafio, tá? Então, assim, para finalizar, a minha mensagem é assim, lembrando que planejamento estratégico é a arte de criar o futuro, a incerteza não é desculpa, tá? A incerteza faz parte. Eu mostrei aqui para vocês alguns movimentos que a gente tem observado, algumas ideias, né? E é preciso mover, agir, né? Partir para ação com esse foco, para realmente o futuro seja aquele que a gente quer, e não aquele que seria se a gente deixar o barco correr, ou como diz nosso amigo aqui, né? Você prefere deixar a vida te levar? Né? A escolha é sua, né? De criar o futuro ou deixar a vida te levar, certo? Pessoal, eu termino aqui desejando sucesso para todo mundo, agradecendo mais uma vez a oportunidade e daqui a pouco a gente pode interagir um pouco mais aí respondendo as perguntas e opiniões, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, João, pela apresentação. Bom, vamos passar para a apresentação do Gino e, posteriormente, a apresentação dele, a gente abre para as perguntas que estão sendo enviadas. Maravilha! Então, uma ótima tarde a todos e a todas. Obrigado, Francisco, pela oportunidade. Obrigado pelo espaço. E vamos pegar justamente a partir desse ponto que o João deixou. Estratégia. Então, criar o futuro, né? E o que tem mudado em relação a criar o futuro? Bom, para a gente poder começar essa conversa, eu gosto de pensar na forma como nós, adultos, utilizamos para aprender. E nós precisamos saber o porquê antes. Um cara que fala sobre isso, talvez um dos maiores livros que eu já li nos últimos anos, e recomendo bastante para vocês, esse aqui, ó, do Simon Sinek, Comece pelo Porquê. Aquele que explica nesse livro o estudo dele, que mostra por que algumas marcas e alguns líderes têm mais sucesso na forma de convencer, na forma de influenciar, na forma de vender seus produtos e de vender as suas ideias, né? E se nós estamos falando de mercado, não necessariamente só de produtos, mas vender a minha ideia também é algo importante. E esse livro mostra qual a diferença na comunicação no processo de comunicação desses líderes. E um grande ponto é que o que mais muda neles é a forma de trazer a razão da venda, a razão daquilo, a razão daquela ideia, o porquê vem antes. E muita gente ouve falar hoje sobre métodos colaborativos, métodos ágeis, ou trazer o planejamento colaborativo para dentro da estratégia. Só que se a gente não trouxer também o porquê nessa fala, as chances que nós temos de confundir as pessoas em vez de convencê-las é ainda maior. Então, por que precisamos mudar a forma de planejar e de executar a estratégia para algo mais colaborativo? O que tem nos forçado a fazer isso? Então, vamos ter que voltar um pouquinho no tempo. Por que precisamos de estratégia? Bom, a estratégia vem
para que nós possamos, principalmente, mudar o status quo. Porque o curto prazo, embora seja muito importante para que a gente possa manter a previsibilidade do nosso negócio, e como a gente sabe, o negócio precisa de previsibilidade, uma vez que ele tem compromissos, uma vez que nós temos salários para pagar, o curto prazo ele é importante para manter o business as usual, ou o dia a dia funcionando, mas ele não é suficiente para que nós possamos fazer a empresa crescer, fazer o nosso negócio prosperar no futuro, ainda mais no futuro tão incerto como o de hoje, né? Imaginem só que nenhum planejamento estratégico ficou pendurado na parede em março do ano passado. Todos os planejamentos estratégicos falharam simultaneamente, porque todos eles foram criados a partir de um mundo que não contava com uma pandemia. Então, se isso é só um evento, e nem é o principal, porque nós temos passado por mudanças recorrentemente e de uma forma cada vez mais rápida. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, se eu preciso de um planejamento estratégico, de uma estratégia para mudar a minha empresa, para mudar o patamar da minha empresa, isso significa que eu tenho uma situação hoje que é diferente da situação que eu espero no futuro. Ou seja, eu tenho um problema para resolver. Um problema não necessariamente uma coisa ruim, mas uma situação que precisa estar diferente. Eu enxergo a visão da minha organização no futuro é diferente da visão atual dela. Quando eu olho para a minha organização hoje, para a minha empresa, para a minha vida hoje, eu enxergo algo diferente do que eu espero enxergar no futuro. E esse binômio problema-solução, ter que resolver um problema, é o cerne da nossa conversa. Organizações sempre, desde a primeira organização que nós conhecemos no mundo, existem para resolver problemas. Afinal de contas, se a sua organização existe e não é para resolver um problema importante, e foi-se o tempo em que o problema importante era só encher o bolso do dono da organização, né? Hoje em dia, se a nossa organização não tem uma finalidade muito nobre, não só para si, mas financeiramente viável, socialmente justa e ambientalmente prudente, é muito provável que a nossa organização não exista no curto prazo, né? Hoje as coisas estão ainda mais complicadas em relação ao propósito de uma organização existir. Mas se uma organização existe desde o primeiro dia para resolver um problema importante, o que mudou que hoje as nossas estratégias precisam ser cada vez mais colaborativas? Por que isso acontece? Bom, um cara que fala sobre mudança, já que nós estamos falando de algo que mudou, é John Kotter, talvez um dos maiores nomes na gestão de mudanças no mundo. E olha só essa frase do John Kotter. O mundo está mudando a uma velocidade em que os sistemas, estruturas e culturas construídas ao longo do século passado não conseguem mais acompanhar. Eu imagino que vocês estão cansados e cansadas de ouvir sobre mudança, que muitas coisas têm mudado, mas, na verdade, o que tem mudado do ponto de vista de organização? O que, de fato, tem mudado? E aqui, a gente vem para uma palestra que vocês vão encontrar facilmente disponível aí no YouTube, que é do Stephen Blank, um dos grandes nomes do Vale do Silício, acadêmico, um grande professor do Vale do Silício, e que ele criou uma palestra chamada Innovation at 50 Times, ou Inovação a 50 vezes. E nessa palestra, o Stephen Blank fala o seguinte, que o ciclo de vida corporativo, quer dizer, do momento que uma organização nasce até o momento que uma organização entra em declínio, esse ciclo de vida levava em torno de 60 anos no século XX. Vocês vão lembrar daquela frase, avô rico, pai nobre e filho pobre, né? Alguém tinha a ideia de abrir um negócio em algum momento, esse negócio se tornava um negócio de sucesso, a segunda geração ainda conseguia usufruir desse negócio, mas quando chegava na vez da terceira geração, não tinha mais nada, porque em torno de 60 anos, aquele modelo de negócio, aquele produto, aquele modelo de negócio, aquela estrutura organizacional estava obsoleta. E o que tem mudado, de fato, é que esse ciclo de 60 anos no século XX passa para 20 anos no século XXI. Hoje, uma organização ela precisa se reinventar de 20 em 20 anos. E esse dado é ainda anterior à Covid. Eu imagino que hoje o nosso tempo seja ainda menor do que 20 anos. Se antes era avô rico, pai nobre, filho pobre, hoje é avô rico, avô nobre e avô pobre. Porque se inovação era um destino,
nós precisamos inovar, porque daqui a 60 anos, numa vida, a nossa organização vai precisar mudar, a inovação deixa de ser uma chegada e passa a ser uma jornada. Pensar em inovação, pensar em mudança, deixa de ser um objetivo para ser um processo. E essa é a grande mudança que as organizações têm passado. Enxergar a inovação como uma jornada, como um caminho, e não como uma chegada. Sair da mudança de cultura para entrar na cultura de mudanças. Novamente, as estruturas, os processos, os sistemas, as culturas construídas no século XX foram preparadas para organizações que mudavam de 60 em 60 anos, e não de 20 em 20. Na verdade, a dificuldade de lidar com mudança é algo bastante comum para nós, seres humanos. Eu gosto de trazer esse slide do ornitorrinco, que conta a história do primeiro exemplar de ornitorrinco que foi encontrado em 1799, e ele foi, por engano, trazido da Austrália para a Inglaterra, e quando uma mulher que recebeu lá um container, virou o container e encontrou o ornitorrinco embaixo do container, ela ficou assustada ao ver esse bicho na Inglaterra e levou para um zoologista chamado Dr. George Shaw. E ele escreveu um artigo que vem a seguinte frase, abre aspas, é naturalmente excitante a ideia de uma preparação enganosa por meios artificiais, fecha aspas. Nesse artigo publicado, eu tenho a revista aqui, caso vocês queiram, depois eu posso compartilhar com vocês. Nesse artigo publicado numa revista científica de renome, o Dr. George Shaw entende que o ornitorrinco é uma montagem. Durante muito tempo, os seres humanos, nós todos, entendíamos que o ornitorrinco era impossível. No artigo ele fala, é impossível um mamífero ter bico de pato. E como vocês sabem, o ornitorrinco é mamífero, bota ovos, nada, tem bico e tem veneno, tem um esporão venenoso. O máxera tem um esporão venenoso. O ornitorrinco não se classificava em nenhuma das classes disponíveis. Uma das soluções que a ciência trouxe para o ornitorrinco foi acabar com todos. Porque nenhuma das classes de animais existentes conseguia classificar aquela inovação. Olhando para nossas organizações, quantas ideias nós matamos, quantas inovações nós condenamos à morte, porque os modelos que nós temos atualmente vigentes não estão preparados para lidar com essa inovação. Quantas vezes uma nova ideia, quantas vezes uma nova forma de pensar é condenada à extinção porque as caixinhas que nós criamos não estavam preparadas para lidar com a inovação perpétua. Nossas organizações e nós, seres humanos, não estamos acostumados para lidar com inovações frequentes. Isso também é uma mudança para a gente. Olha aqui mais uma frase do Russell Ackoff, que trazia o seguinte, a nossa busca constante por soluções simples ou simplificadas para resolver problemas complexos é uma consequência da nossa incapacidade de lidar eficazmente com a complexidade. Outro cara, o Harry McCann, um especialista, um jornalista renomado americano, o Henry McCann trazia a seguinte frase, para todo problema complexo existe uma solução simples, elegante e completamente errada. Nós continuamos buscando uma forma simples e simplificada de resolver problemas que muitas vezes não são problemas simples. São os problemas complexos, são os problemas que nós não encontramos uma única solução clara de causa e efeito para aquela situação. A resolução de problemas, que como a gente viu, é a base para a estratégia, a base para uma estratégia é precisar tirar a minha organização de um patamar e colocá-la em outro, é justamente mudar o status quo e muitas vezes resolver um problema. Se até então nós estávamos acostumados com problemas simples e lineares, a partir do momento que os problemas se tornam complexos, e aqui tem algumas características de problemas complexos, grande número de inter-relações, grande número de variáveis, grande número de decisões, não possuir uma relação de causa-efeito conclusiva, a tal da intransparência, né, a falta de clareza a respeito de uma solução e a tal da e politivamente, né, ter muitos objetivos relacionados com aquele problema. Essas características mudam a forma como nós e as organizações enxergamos os problemas, que até então eram claros e óbvios. Essa complexidade ou a natureza complexa dos problemas faz com que nós tenhamos que mudar o nosso processo de resolução
de problemas. A estratégia, até onde nós conhecíamos, principalmente no começo do século XX, altamente influenciada pela indústria, trabalhava com a solução de problemas simples. E em meados do século XX, a gente passa a encontrar a solução de problemas complexos. Ao lidar com problemas simples e lineares, existe um obstáculo único e simples no caminho. Mas a solução de problemas complexos compreende um ou mais obstáculos de cada vez. Um exemplo na vida real, uma pessoa que trabalha dentro de um ambulatório, que trabalha num hospital atendendo pacientes o tempo todo, trabalha com uma quantidade muito maior de variáveis do que uma pessoa que está decidindo qual o sapato que vai usar. Tomar uma decisão simples requer uma escolha, mas no momento que alguém chega machucado, ferido no ambulatório, eu passo a precisar de muitas outras variáveis para conseguir tomar aquela decisão. Dentre problemas complexos, a gente também tem um tipo específico de problema que começa a aparecer nas organizações chamado Wicked Problem. Os Wicked Problems, que foram... Esse termo foi cunhado por esse cara, o Horst Rittel, um teórico de design. Ele foi conhecido por criar esse termo Wicked Problem, que seriam problemas perversos, né? A tradução literal seria isso, mas wicked não é uma boa tradução. Perverso não é a melhor tradução para wicked, né? Eles são problemas extremamente complexos e multidimensionais. Essa categoria de problemas, chamados de wicked problems, foi criado em meados do século XX, mais ou menos na década de 60, e um livro escrito por ele, no qual ele fala extensivamente sobre o assunto, sobre os tais Wicked Problems, e ele se concentra na aplicação de metodologias de design para lidar com esses problemas conhecidos como extremamente complexos e multidimensionais. Nesse momento, e o Horst Rittel é o cara que mais faz pesquisas logo de início, associando práticas de design à solução de problemas altamente complexos. Os Wicked Problems estão no cerne do que hoje a gente conhece como pensamento de design ou design thinking, porque são precisamente esses problemas multidimensionais e altamente complexos que requerem das pessoas um comportamento colaborativo, um comportamento co-criativo. O design thinking é uma abordagem, olha só essa definição, que vem lá da IDEO, né? A IDEO é uma das organizações conhecidas por difundir o design thinking. É uma abordagem criativa e colaborativa de resolução de problemas com ferramentas, métodos e mentalidades específicos. Os designers usam o design thinking para criar novos valores diferentes e criar um impacto positivo. Quando utilizado de forma correta, ele leva à inovação. O design thinking passa por uma grande evolução da década de 60 até a década de 90. Hoje, popularmente conhecido em várias organizações, ele trabalha com um processo de divergência e de convergência. O grande objetivo de uma prática de design, e aqui a gente faz a conexão com uma estratégia orientada ao design, é justamente o trabalho em cima dessas últimas duas etapas. Divergir para criar um protótipo, testar um protótipo e, se for o caso, falhar rapidamente e aprender com a falha. Voltando à questão de problemas, a discussão sobre o design, sobre o pensamento de design e sobre a necessidade de falhar para aprender ou acertar para aprender, mas quer dizer, a necessidade que nós temos de testar para então ter notícias, então ter informações, e com essas informações tomar decisões melhores, muda a nossa forma de resolver problemas. Até o começo do século XX, nós entendíamos resolução de problemas como, se eu tenho um problema, eu preciso pensar na solução, achar a solução, criar um plano e executar um plano. A visão do design, se eu tenho um problema, eu preciso fazer algo rápido. E, ao fazer algo, eu terei mais informações sobre o que deve ser feito depois. Quer dizer, olhar a visão de design significa pegar o nosso ciclo PDCA, o tão conhecido PDCA, né? Eu vou planejar, executar, verificar e agir, e inverter essa roda um pouquinho para a esquerda. E, em vez de começar de um plano, executar o plano
conferir se a execução do plano está ok, e então adaptar esse plano de acordo com as métricas da execução, ao contrário. Primeiro eu executo. A partir da execução, eu mensuro os resultados, aprendo com os resultados dessa execução, e aí sim eu crio um plano melhor a partir do que eu fiz. A primeira forma, ou tal do PDCA, trabalha com a seguinte lógica. Eu tenho a clareza do que deve ser feito para resolver aquele problema, então eu preciso criar um plano e executar esse plano. A minha mensuração é o quanto a minha execução desviou do plano, partindo do princípio que eu conheço o caminho para chegar na solução. A mudança com os problemas complexos é que eu paro de ter uma clareza da relação de causa e efeito. Então, eu preciso primeiro fazer, porque só a partir da experiência, só a partir da experimentação é que eu consigo saber se deu certo, se não deu certo e aprender com isso. Então, primeiro eu executo, mensuro o que foi executado e, a partir da execução, eu aprendo o que deve ser feito depois. Essa é uma discussão bastante antiga. Se a gente for pegar a origem da discussão sobre como resolver problemas, a gente vai chegar no século XVII. René Descartes, ali do lado esquerdo da sua tela, que defendia que a solução para um problema ela vem a priori do problema. Quando um problema existe, a solução para ele vem antes. Basta pensar e então chegar na solução. Não é à toa que a frase atribuída a Descartes é penso, logo existo. Se eu tenho um problema para resolver, basta pensar na solução que nós chegaremos a uma conclusão. Já no lado direito, eu tenho outro nome, John Locke, que trazia outra visão. Para resolver um problema, eu preciso experimentar soluções, eu preciso testar, eu preciso fazer experimentos e, com base nesses experimentos, eu chegarei a uma nova conclusão de como fazer, porque o conhecimento para resolver esse problema, ele vem a posteriori. Primeiro eu executo e depois eu descubro, com base na minha execução, se eu estou indo no caminho certo ou estou indo no caminho errado. É como se fosse aquela brincadeira do quente ou frio, lembra? Quando você escondia alguma coisa em casa e ia buscar, e alguém dizia para você se estava quente ou se estava frio. Como você não conhece o caminho para chegar naquilo, alguém tem que te dar feedback. Andou um passo, está quente, continua naquela direção. Andou um passo, está frio, muda para outra direção. A estratégia, como a gente conhecia até então, ela trabalhava com a premissa de que a relação de causa e efeito entre o problema que a gente quer resolver na organização e a resposta que a gente tem com o planejamento estratégico é conhecida e replicável. No mundo que muda a cada 20 anos o ciclo de vida organizacional, essa premissa cai. E eu passo a não ter mais clareza do caminho. Então, eu preciso criar um processo no qual um ambiente seguro para falhar me permita aprender com a própria execução, porque é justamente a execução que vai me dar respostas sobre qual o melhor plano a ser criado. A gente cai no mundo empírico, a gente cai na direita, a gente cai no mundo de John Locke. Uma frase que eu acho que resume bastante o pensamento de design, né? Design thinking tem muito menos a ver com thinking e muito mais a ver com making. Porque no mundo antigo, a gente resolvia os problemas parando, pensando, planejando e encontrando a melhor resposta no passado para poder responder aos desafios do futuro. No mundo novo, a gente encontra as respostas com o making. A gente executa rápido, mede rápido, testa rápido, adapta rápido e corrige rápido. A resposta vem do presente e não do passado. E onde eu preciso de colaboração? Primeiro, o que é a colaboração? Eu gosto de dividir essa palavra colaboração. Colaboração significa todo mundo junto, trabalhando na mesma direção. A grande mudança das organizações na sua estratégia, a grande mudança das organizações no seu marketing, passa a ser enxergar não as organizações como uma soma de várias áreas que trabalham independentemente para alcançarmos os resultados. Mas no mundo no qual os resultados não vêm do passado, no mundo no qual os resultados não vêm das experiências anteriores, no mundo no qual os resultados precisam ser construídos à medida que a gente ande, se nós não andarmos todos juntos na mesma direção, não iremos colaborar e provavelmente não iremos chegar onde nós precisamos. E quanto um time pequeno, normalmente um time ágil, um time sucinto, enxuto, um time pequeno, como nós temos visto nas organizações, em formato de squad ou de pequenas ilhas ali de desenvolvimento de produtos, o quanto um time pequeno
consegue ser forte na sua colaboração, se ele estiver bem engajado em um propósito. Dá uma olhadinha nesse vídeo rápido. Gino, a gente não te escuta. Melhor agora? Agora sim. Que nesse mundo que requer colaboração, que requer cooperação, que requer todos juntos na mesma direção, nós consigamos criar uma estratégia ágil, adaptativa e colaborativa para enfrentar os novos desafios e para aprender não apenas com os dados do passado, mas com os dados do presente. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Gino, pela apresentação. Muito obrigado, João, também. Agora nós temos duas perguntas. A primeira é para o João. Quantas ferramentas de automação de marketing você começa a ver as empresas adotarem essas plataformas? Acho que estou deduzindo que a pergunta está voltada ao B2B mesmo, né? Porque no B2C a gente vê com bastante frequência. No B2B, é como eu comentei, existe muita sinergia, né, entre ferramentas utilizadas no B2B que podem ser aplicadas perfeitamente no outro modelo. Mas algumas empresas ainda não se deram conta disso e ainda ficam num foco muito voltado para a operação em si. Então, assim, eu acho que é um processo. Isso está, à medida que a própria digitalização vai se expandindo e as pessoas vão adquirindo familiaridade, segurança, tende a ser cada vez mais adotado pelas empresas também. Mas no B2B ainda é algo que não está totalmente incorporado. Perfeito, João. Muito obrigado. A próxima pergunta que a gente tem é para o Gino. Como você vê hoje a cultura de erro nas empresas? É um conceito que vem ganhando espaço ou ainda existe um caminho árduo até chegar numa condição razoável? Excelente pergunta, Francisco. Primeiro, a gente tem que conceituar bem o que é a cultura de erro, porque o erro ele não é alguma coisa que nós gostamos. Então, talvez hoje a falta do contexto na frase permitir o erro ou sermos tolerantes ao erro, ela é bastante importante e é justamente isso que a gente vai precisar repensar. Porque eu fico imaginando como nós nos comportaríamos. Imagina no mundo antigo, que nós estávamos acostumados a voar, né? Se a gente chegasse ali no aeroporto para poder embarcar num voo e nos deparássemos com o seguinte slogan na companhia aérea. Bem-vindo à companhia aérea Gino Airlines. Aqui nós erramos rápido e erramos com frequência, né? Eu imagino que nenhum de vocês ia querer embarcar, porque provavelmente o avião ia explodir antes mesmo de voar. Então, não é todo o ambiente que é um ambiente no qual a gente está preparado para erro. O erro ele é muito importante em um ambiente preparado para ele. Um ambiente preparado para a falha. Me lembra muito de uma frase do Thomas Edison, né? Uma vez perguntaram para ele, Thomas Edison, inclusive, que tinha 2.300 patentes, mais do que isso, né? Estamos aqui graças a ele, inclusive, porque dentre as patentes tinha microfone e lâmpada. E uma vez perguntaram para ele, doutor, como é que o senhor se sente tendo gasto tanto dinheiro em experimentos fracassados? E aí o Edison respondeu, você me desculpa, mas eu nunca fracassei em nenhum experimento meu.
Porque eu não meço experimentos por resultado, eu meço experimento por aprendizado. E como meus experimentos todos me deram um aprendizado suficiente para poder tomar decisões melhores, todos eles foram de sucesso. E essa frase dele é bem importante para a gente entender qual é o contexto em que o erro aconteceu. Uma coisa é eu errar em ambiente de produção, errar com o meu cliente e colocar o meu cliente para baixo e ter que pagar um processo milionário por ter errado em um ambiente que não é preparado, é um ambiente à prova de falha, a operação, o ambiente real. Outra coisa é criar um ambiente específico, um ambiente preparado, um ambiente seguro para falhar, no qual tanto a falha quanto o sucesso não são o principal driver. O principal driver é o quanto eu aprendi para tomar melhores decisões. Sejam essas decisões provenientes de um sucesso ou de uma falha. Uma coisa é errar em ambiente seguro para falhar, outra coisa é errar em ambiente à prova de falha. Como também eu tenho problema se eu medir resultado em ambiente seguro para falhar. Porque uma equipe que é medida por resultados em ambientes de teste tende a só testar experimentos que darão bons resultados. E eu perco 50% do meu aprendizado nessa história. Muito obrigado, Gino. Temos mais uma pergunta aqui. Vocês podem comentar sobre a relação de indústria 4.0 e marketing 4.0 e como podemos usar o marketing dentro da filosofia Lean? Gino, quer falar ou eu começo? João, você primeiro, por favor. Tá certo. Eu acho que, assim, a filosofia, se a gente não tiver o ambiente preparado para isso, né, ela vai ser muito bonita no papel, verbalmente, e na hora de executar não vai acontecer, e aí ela vai cair em descrédito, né? Então, assim, quando a gente fala em indústria 4.0, marketing 4.0, isso tudo já é realidade, né? Mas até que ponto a cultura dentro dessas empresas está realmente pronta para isso, né? Aí que é a questão. Isso que pode representar um risco para quem quiser implementar uma metodologia como essa, né? E depois cair num fracasso, né? Quando eu falo em cultura, acho que tem a ver também com a pergunta feita anteriormente para o Gino a respeito do erro. Eu acho que vem muito também daquilo que vem de modelo da liderança, né? O que a alta liderança realmente consegue promover além do discurso, né? E realmente conseguir colocar em prática agindo de acordo com a filosofia, com a mensagem e fazendo a cultura ser algo que permeia a empresa toda, e aí você vai ter um caminho livre, né? Show, João. Obrigado, cara. Bom, duas coisas que a gente vai encontrar muito no marketing 2.0, né? Cocriação, isso me parece muito forte em marketing 4.0, e a transformação digital, né? Aí que a gente encontra uma das origens para o que a gente entende hoje como transformação digital. Na tua pergunta, você fala sobre os princípios do Lean, né? A filosofia Lean. E uma coisa que eu tenho visto, observado com atenção, é o uso do Lean, porque o Lean proveniente lá da Toyota, né, década de 60, Toyota Production System, a gente chama de Lean aqui no Ocidente, mas lá no Oriente é simplesmente o processo de produção na Toyota, que tinha muito forte a redução de desperdícios, os 7 desperdícios do Lean, né? Tem uma coisa que é muito esquecida nessa história e que ela é bem importante. Essa redução de desperdícios que vem com o Lean e essa filosofia enxuta do Lean estavam amparados por 4 pilares que são muito importantes e amplamente esquecidos. E sem esses pilares, os princípios não estão lá. E aí a gente pode usar o Lean para encher as paredes de sangue nas organizações, que é o que está acontecendo na maior parte delas. Os 4 princípios do Lean são filosofia, é o primeiro P, são os 4 Ps, né? O primeiro P de filosofia, o longo prazo primeiro do que o curto prazo, e só nesse a gente já percebe uma mudança enorme. Boa parte das organizações olham para o resultado imediato e não para os resultados no longo prazo. Segundo, processos. E nos processos vem redução de desperdício. Mas a base é a filosofia. Processos, redução de desperdício. Terceiro, people and partners. Pessoas e parceiros. Respeitar, desenvolver e ajudar as pessoas de dentro e de fora da organização. Isso é um chute no peito da gente.
Porque na filosofia ocidental, a maior parte dos... O que é um bom contrato visto para boa parte das organizações? Aquele que eu pago o menor valor e você tem aquele que é o melhor para mim e o pior para você. Aquele que eu pago o menor valor pelo preço. Tanto que a gente trabalha com pregão, a gente trabalha com licitações, e isso nem sempre é a melhor solução. Porque se eu criar um sistema no qual o meu parceiro está perdendo no contrato, se não for uma reação ganha-ganha, aquele que eu mais ganho e a pessoa também mais ganha, nós temos uma relação que não é sustentável. E aqui no Ocidente, a gente enxerga muito qual que é uma boa negociação? Aquela que eu ganho o máximo e o outro ganha o mínimo. Lá não. Eu preciso de uma relação que seja ganha-ganha para todos. E o último P, melhoria contínua, que vem de problem solving. Se eu utilizar a filosofia do Lean olhando para isso, eu vou poupar as pessoas, eu vou olhar e valorizar o meu quadro de empregados, eu não vou buscar colocar máquinas para poder mandar a turma embora. Porque eu sei que eu tenho uma responsabilidade sobre aquilo. Então, a marketing 4.0, a transformação digital e a tecnologia precisam que a gente faça o bom uso dela. E os princípios do Lean são importantes para isso. Perfeito, Gino. João, muito obrigado. Temos mais uma pergunta também aqui da Luciana. Ela falou, o Gino falou sobre Design Thinking. Como eles vê os outros métodos ágeis? Existe diferença na utilização de cada um deles? Existe. O Design Thinking ele é uma abordagem exploratória, né? O grande objetivo do Design Thinking, a gente tinha lá os 2 diamantes, é chamado de ciclo de duplo diamante do Design Thinking, ele diverge a partir de um problema, então ele busca divergir a partir de um problema, encontrar um problema que nós queremos atacar, divergir a partir das soluções e encontrar uma solução que nós queremos prototipar. O grande objetivo do Design Thinking é testar uma possível solução para ver se ela é promissora em relação ao problema. O Design Thinking, ele busca o que a gente chama de Problem Solution Fit. Eu tenho um problema e eu vou buscar uma solução e a expectativa ao final do ciclo é ver se a solução resolve o problema. O Scrum e os outros métodos que são muito utilizados em abordagens de desenvolvimento de produtos, eles têm um segundo objetivo, que é o Product Market Fit. Uma vez que eu tenho encontrado uma solução para esse problema, o Scrum busca pegar essa solução e perguntar, será que o mercado agora vai querer comprar essa solução? Ou vai se tornar o próximo telefone celular via satélite? Muitos de vocês talvez não se lembrem, mas na década de 90, para resolver o problema de sinal, criaram um telefone celular via satélite. Dizem, inclusive, que é o que tinha na caixa do Tom Hanks, naquele filme do Náufrago, né, de maldade. E esse telefone celular, ele não vendeu. Embora ele resolvesse o problema, ele não deu fit com o mercado. Então, o Scrum e outros métodos ágeis buscam tornar aquela solução comprável pelo mercado, enquanto que o Design Thinking busca encontrar um problema, uma solução para um problema. Perfeito, Gino, muito obrigado. Temos mais uma pergunta para você, do Marcelo. Ele perguntou, o Data Driven é uma abordagem que pode inibir inovação? Ou seja, basear uma decisão 100% em dados? Os dados, excelente pergunta, hein? Os dados, eles são importantes. Só a grande diferença, e aí eu aproveito para poder fazer um elogio ainda maior para o Marcelo, porque essa pergunta dele me permite abordar uma questão muito importante, que é a polarização na escolha de vamos trabalhar com métodos ágeis ou métodos determinísticos, né? Ou o famoso preditivo. A resposta normalmente não está no ou, hein? A resposta está no e. Uma organização ambidestra, uma organização saudável é aquela que faz inovações disruptivas e melhora os modelos de negócios e melhora os processos internos. Então, trabalha em vários horizontes de inovação e de estratégia. Da mesma forma, a abordagem data-driven, ela olha para o passado buscando padrões. Ela continua sendo importante, ela só não é mais suficiente. Então, as organizações hoje devem continuar buscando olhar para o passado para aprender, senão a gente vai jogar fora toda a gestão de conhecimentos, né? Então, olhar para o passado para aprender, sabendo que o que está no passado continua sendo importante, mas não é mais suficiente. Perfeito, Gino. Muito obrigado. Se alguém não tiver mais nenhuma pergunta, a gente já vai
levando para o nosso final do evento. Gostaria muito de agradecer a apresentação do João, a apresentação do Gino. Estamos lançando também nossa pesquisa de satisfação para que vocês possam responder sobre o evento. Agradecer também ao Vinícius e à Luciana por toda a colaboração e mais uma vez a participação de todos. Muito obrigado. Obrigado, Francisco. Obrigado, pessoal, pela oportunidade. Obrigado, querido João, a todos e a todas que estão aqui assistindo a gente. Espero encontrá-los em breve. Obrigado a todos também. Obrigado pela atenção. Eu acho que enquanto o pessoal vai votando aí, eu queria agradecer novamente a participação de vocês, né? João e Gino, muito obrigado pelas perguntas. Esse é o nosso desafio do dia a dia mesmo, a gente se adaptar, ter esse conhecimento e poder contar com essa experiência, com esse outro olhar, eu acho que enriquece o nosso trabalho. Então, saiam daqui pensando em de que forma, e espero que isso de fato ajude vocês a colocar na prática, né, os aprendizados, ou pelo menos começar aí o PDCA, ou o planejar, olhar de uma outra forma, né? Obrigado também, Luciana, Francisco e Nina, pelo suporte de sempre. E, bom, fique à vontade aí também, Luciana. É isso, muito obrigado.